Era uma manhã quente e ensolarada, como tantas outras. Eu estava sentada à mesa do café da manhã, observando meu filho, Lucas, brincar distraidamente com um pedaço de pão. O sol entrava suavemente pela janela da cozinha, iluminando o ambiente com uma luz dourada, enquanto as cortinas brancas se moviam levemente com a brisa. Sempre gostei desse momento do dia. Era quando tudo parecia calmo, o ritmo da manhã se instalava na casa, e por alguns instantes, a rotina parecia confortável. Meu marido, Rafael, estava apressado como sempre. Ele tinha uma reunião importante. Como de costume, ajeitava a gravata com precisão antes de sair. Pegou sua maleta, me deu um beijo rápido na testa. Ao pegar as chaves do carro, disse com um sorriso que tentava esconder sua preocupação: "Aproveite o dia na praia com o Lucas. A reunião vai demorar um pouco, mas volto logo." Eu assenti, tentando não demonstrar que já estava acostumada com essas ausências. Era parte do nosso cotidiano, mas, de alguma forma, sempre parecia que o tempo sem ele se estendia mais do que deveria. Voltei minha atenção para Lucas, que continuava distraído com o pão. Quando nossos olhares se cruzaram, senti algo estranho. Não soube identificar exatamente o que, mas havia algo diferente em seu olhar. Uma maturidade que não combinava com sua idade, um ar distante. Talvez fosse só minha imaginação. Ou talvez eu estivesse tão acostumada à ausência de Rafael que começava a ver coisas onde não havia nada. Sacudi esses pensamentos e tentei manter a leveza do dia. "Vamos para a praia, filho?" perguntei, tentando soar animada. Ele sorriu de leve e respondeu: "Sim, mãe, quando você quiser." Mas seu tom de voz me incomodou. Não havia o entusiasmo de sempre. Talvez fosse o calor, talvez cansaço. A viagem até a praia foi silenciosa. Eu dirigia, mas minha mente estava longe. Não conseguia tirar aquele olhar de Lucas da cabeça. Uma sensação estranha crescia dentro de mim, como se algo estivesse para acontecer. Quando chegamos, o cenário parecia perfeito. O mar tranquilo, o céu azul, o sol aquecendo a areia dourada. Colocamos as toalhas sob a sombrinha e eu tentei relaxar. Mas, por mais que tudo parecesse normal, havia algo errado. Lucas se aproximou segurando o protetor solar. "Quer que eu passe nas suas costas, mãe?" Ele sempre fazia isso, mas, dessa vez, senti algo diferente. Seus movimentos eram mais cuidadosos do que o normal. Fechei os olhos, tentando afastar aquela sensação desconfortável, mas não consegui. Quando terminou, sentou-se ao meu lado, olhando para o horizonte em silêncio. Ele parecia calmo, mas o ar ao nosso redor carregava uma tensão que eu não sabia explicar. Ao longo do dia, tentei me distrair, focando no mar, no vento, nas crianças brincando ao redor. Mas, a cada olhar que Lucas me lançava, a sensação voltava. Como se houvesse algo entre nós que eu não conseguia enxergar. No caminho de volta para casa, o silêncio foi ainda mais pesado. Ele ficou no banco de trás, absorto no celular, distante. Sempre fomos muito próximos, sempre conversamos sobre tudo. Mas agora, parecia que ele escondia algo. Quando chegamos, Rafael nos recebeu com um sorriso, como sempre. Perguntou sobre o dia, e eu menti. Foi ótimo. Mas dentro de mim, o incômodo só crescia. Naquela noite, ao jantarmos, fiquei observando Lucas. Ele mexia no celular, distraído, mas parecia esconder algo. Eu estava tão focada nele que mal ouvi Rafael falar sobre seu trabalho. Quando fomos para a cama, não consegui dormir. Minha mente girava em torno daquela distância que crescia entre mim e meu filho. Algo estava acontecendo, e eu precisava descobrir o que era antes que fosse tarde. Na manhã seguinte, decidi agir. Esperei Rafael sair para o trabalho e fui até Lucas, que estava no sofá, mexendo no tablet. "Filho, precisamos conversar." Ele levantou os olhos para mim, mas seu olhar parecia vazio. "Eu sei que você está diferente. Você quer me contar o que está acontecendo?" Ele ficou em silêncio por alguns segundos, então respirou fundo. "Eu não sei, mãe. Só preciso de um tempo." Meu coração apertou.
Não importa o que seja, estou aqui para você. Ele me olhou por um longo momento, como se estivesse prestes a falar. Mas, em vez disso, se levantou e saiu da sala. Naquela noite, enquanto Rafael dormia ao meu lado, percebi que não podia mais ignorar aquilo. Algo estava errado, e eu precisava descobrir o que era. Na manhã seguinte, sem rodeios, encarei Lucas e disse: Eu sei que tem algo acontecendo. Não sei o que é, mas você precisa confiar em mim. Dessa vez, ele não desviou o olhar. Ficou ali, em silêncio, e então, com um suspiro profundo, disse: Bem, eu estava com medo de te contar porque não queria te magoar. Meu coração disparou. O que houve, meu amor? Tem algo me afetando. Algo que eu não sei como lidar. Eu o abracei forte, sentindo o alívio de finalmente quebrar aquela barreira entre nós. Não importava o que fosse, enfrentaríamos juntos. Porque, no final, o amor sempre encontra um jeito de nos manter conectados, mesmo quando tudo parece quebrado. Se você gosta de histórias como essa, não se esqueça de se inscrever no canal Amores Quebrados. Aqui, também contamos histórias que nos fazem refletir sobre a vida. Deixe seu like, comente e compartilhe para ajudar o canal a crescer. Nos vemos no próximo vídeo.